tá? Somente para você saber, esse carinha é o Gopher, tá? O mascote da Go, da linguagem Go, tá? E somente para você saber, a gente fala Golang porque se você for procurar no Google algo como Go, imagina o que vai aparecer para você, certo? Então normalmente a gente coloca Golang para falar que a gente está falando da linguagem Go, beleza? Bom, o que é a Golang no final das contas, tá? A Golang é uma linguagem de programação open source que tem o objetivo de tornar os programadores mais produtivos, tá? Ou seja, quando a gente está falando em Golang, a gente está falando em simplicidade e produtividade, tá? A linguagem Go ela é expressiva, concisa, limpa e eficiente. Uma das coisas, quando você começar a colocar a mão na massa, você vai perceber o quão simples a linguagem é. E daí você vai começar a ficar pensando, puxa vida, como realmente eles implementam essas paradas de uma forma mega elegante e mega simples. As regras do jogo são muito simplificadas quando a gente está trabalhando com Go. Ela é uma linguagem mega limpa, mega simples de você entender, tá? Ela foi criada para aproveitar ao máximo dos recursos multicore e de rede. Galera, somente para vocês se ligarem, a maioria das linguagens de programação, tá? Quando elas foram criadas, praticamente a gente não tinha nada dessa história de multicore, tá? A gente também não tinha tantos recursos de rede como a gente precisa nos dias de hoje. E o que aconteceu? Todas as linguagens elas foram evoluindo e na realidade o que aconteceu? Os caras começaram a adicionar funcionalidades para que essas linguagens pudessem estar mais adaptadas nos dias de hoje. No caso da Go, ela já foi criada pensando, tá? No contexto de hoje, pensando que as máquinas são muito mais modernas, pensando já que todo mundo tem máquinas com multicores, que os recursos de rede são extremamente utilizados, então ele tem um foco muito grande nessa pegada também, tá? Uma coisa que é super interessante da Go é que ela é uma linguagem compilada, tá? Ou seja, a compilação dela acaba sendo extremamente rápida, tá? Mas ao mesmo tempo ela também trabalha com garbage collection de uma forma mega transparente, tá? Uma outra coisa é o seguinte, a linguagem Go, além de ela ser rápida, ela é estaticamente tipada, ela é compilada, mas que ao mesmo tempo parece até uma linguagem dinamicamente tipada e interpretada. O que eu quero dizer? Que com Go, sim, ela é tipada a linguagem, ela é estaticamente tipada, ou seja, você atribuiu uma variável inteira ali nela, essa variável, até ela morrer, ela vai ter que ser inteira. Porém, você vai perceber que no meio do caminho, ela não é tão verbosa assim para você conseguir trabalhar com esses tipos. Você não tem que sair fazendo milhares de tipos de declaração Java-like, vamos dizer assim, para você conseguir trabalhar com essas linguagens. Então, muitas vezes, quando você está trabalhando com Go, parece até que você está trabalhando com uma linguagem que ela é dinamicamente tipada, mas no final das contas, ela é estaticamente tipada. Beleza? Outra coisa interessante, tá? A linguagem Go, ela gera apenas um único arquivo ali para você. Nesse um único arquivo compilado, tá? Vai ser um executável, ou seja, se você gerar para Windows é um exe, se você gerar para Mac, para Linux, etc, vai ser um arquivo executável, mas o grande ponto é que no final das contas, tudo que você desenvolver vai estar em um arquivo. Não vai ter DLL, não vai ter arquivo de suporte, todo o runtime da linguagem, todas as bibliotecas de terceiro, tudo que você desenvolveu vai estar nesse arquivo binário. Então, galera, já dá para você imaginar que na hora que você for fazer o seu deploy, é um arquivo. O processo é muito rápido e muito simples para você fazer. Legal? Somente para você saber da onde que eu tirei essas informações, basicamente eu tirei isso da própria documentação do Go, tá? Basicamente eu peguei esses pontos principais e traduzi para eu conseguir trazer essa introdução aqui para vocês, tá? Aonde nasceu e quem criou a linguagem, tá? Seguinte, a Golang, ela nasceu no Google, tá? Basicamente, a Go, ela supriu uma necessidade que o Google estava tendo. Então, três carinhas bem modestos aí, esses caras começaram com um projeto, se eu não me engano, em 2007, em 2009 eles tiveram as primeiras brincadeiras e depois a linguagem foi evoluindo
e ela surgiu, tá? Então, se eu não me engano, o projeto inicial foi em setembro de 2007, a versão 1.0 da Go saiu em 2012, legal? Uma curiosidade também, a partir da versão 1.5 da Go, né, a Go ela tem um compilador, né, para gerar e compilar a sua linguagem. A partir da 1.5, o compilador da linguagem Go foi escrito em Go, tá? Então isso é muito bacana. Hoje em dia a linguagem ela já é autossuficiente, tá? Ela mesmo se autocompila porque o compilador foi feito em Go, tá? Então isso é uma coisa muito bacana. Atualmente, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, a última versão da linguagem é a 1.14. recém-lançada, mas tem um ponto muito interessante, tá? A galera da Go fala que enquanto estiver rodando com a versão 1, ela não vai ter problemas de compatibilidade, então provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo e a gente não esteja ainda na 1.14, já estivemos em outras versões, provavelmente tudo que eu falar aqui e te mostrar, você não vai ter problemas de compatibilidade nenhum, legal? A gente tem 3 camaradas que criaram essa linguagem. O Robert Gizmar é um cara que simplesmente ajudou a codar o V8. E mais 2 carinhas aqui, bem humildes. O Robert Pike, tá? O Rob Pike e também o Ken Thompson. Esses 2 caras, eles simplesmente trabalharam na criação do Unix e também do TF8. Então dá para perceber que esses caras, inclusive, se você puder depois entra no site da Go, tem uma palestra, inclusive do Rob Pike falando que quando eles estavam criando a linguagem, uma das coisas que foi interessante para eles conseguirem chegar num consenso é que cada um dos caras tinha um backgrounds, eram especialistas em áreas diferentes, então eles conseguiram cobrir de uma forma mais 360 na hora de desenvolver a linguagem e escolher as principais funcionalidades que essa linguagem ia ter. Legal? Isso aqui, pessoal, é somente algumas curiosidades de algumas empresas e projetos que são feitos em Go, tá? Então, se você gosta do Docker, se você gosta do Kubernetes, se você usa Dropbox, se você trabalha e usa DigitalOcean já tem bastante coisa feita em Go. O Prometheus, sabe aquele camaradinha que trabalha com monitoramento para você? Não sei se você já utilizou o Consul também da HashiCorp. A maioria das ferramentas da HashiCorp, elas são feitas em Go, tá? O Uber utiliza Go, SoundCloud, o Medium, o Twitch, BBC, SendGrid, tem um monte de projeto e obviamente o Google, né? Eu não coloquei o Google aqui pensando em estar mais subentendido, mas a gente já tem muita empresa trabalhando com Go, tá? E hoje em dia o mais interessante é que como a gente trabalha e a maioria das empresas estão trabalhando muito com microserviços, é interessante que os caras normalmente, muitos microserviços estão começando a ser implementados em Go em diversas empresas, simplesmente pelo fato deles verem a grande possibilidade e a grande facilidade que a linguagem tem, desde o seu processo de desenvolvimento até o seu processo de deploy. Legal?